Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre algo muito pouco conhecido, mas que afeta muita gente, a fotofobia. Pessoas com sensibilidade à luz ou fotofobia não conseguem olhar diretamente para a luz ou permanecer em ambientes claros, minha gente. A condição faz com que os olhos fiquem bem irritados e pessoas que sofrem com o problema podem sentir dores fortes nos olhos quando expostas a lugares com muita luz. Para nos falar tudo sobre esse tema, hoje eu e você vamos receber aqui nos estúdios do Saúde e Fé, ela que é médica oftalmologista, a doutora Carol Masnak. Doutora Carol, bom dia! Bom dia, Frei. Bem-vinda, doutora. Muito que Deus obrigada. abençoe, que maravilha. Eu lembro que a gente, na última sua visita aqui, a senhora que já tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, falou sobre olho seco. Sim. Foi um programa muito bom, até eu tive um problema assim, de garganta, enfim, mas foi muito bom, porque marcou, aquele programa marcou, viu? Sim. Hoje, então, vamos falar sobre fotofobia. Fobia é meio que medo, né? Exatamente. Foto, é medo de foto, aquelas fotos que a gente publica no Facebook, no Instagram, que a gente não gosta, ou foto de alguém assim, opa, que foto terrível é essa? Não é isso, doutora? Poderia, mas não é. Não é. Na O assunto verdade, de hoje é a sensibilidade ou a intolerância à luz. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, com Doutora, certeza. por favor, tome esse assento aí, doutor. Minha gente querida, a doutora Carol já está aqui, o assunto de hoje é muito sério, fotofobia. Medo de luz, né? Ou seja, receio. Quando a luz faz mal, doutora? Quando é que a luz faz mal? Na verdade, não é que ela faz mal, né? Na verdade, a gente tem uma alteração à resposta dela. E isso pode acontecer por vários motivos. Seja pela formação do olho, tem pouco pigmento ou olho mais claro. Pode ser por processos inflamatórios dentro do olho mesmo, ou por alterações cerebrais. E às vezes o problema nem está no olho. Doutora, quando a gente está num ambiente mais escuro, de repente assim na casa, ou alguém abre a cortina, a janela, vem aquela claridade, a gente fica meio assim. É disso que se trata? Essa fotofobia, primeira essa reação. sensibilidade, ela é temporária, né? E ela acontece por quê? Vamos entender um pouquinho como é que a luz entra no Por nosso favor. olho? Então, Aqui o nosso molde aqui da eu abri um aula é pouquinho sua, aqui para a doutora. gente poder olhar o olho por Tá. dentro, tá? Então, a primeira tampinha aqui é a córnea, tá? Então, é o que separa a parte interna do nosso olho da área ambiente. Logo embaixo da É o córnea... vidro do relógio aí. Exatamente. A gente tem a parte colorida do olho, né? A íris. A E íris. tem um buraquinho no meio dela, que a gente chama de pupila, a menina dos olhos. Então, na verdade, a pupila ela é um buraquinho por onde a luz passa para entrar lá dentro do nosso olho. Eu vou desmontar o Por olho favor, todo doutora, aqui, tá? olha, a câmera vai atrás. Para assim, atingir a nossa retina. Tá. Essa parte aqui é o que faz a gente Mostra, doutora. enxergar. Acompanha Onde pelo que eu tô monitor aqui? aí, ó. Opa, Isso, agora sim. Aqui, Aí ó. sim. Isso. Que faz a gente enxergar. Então, esse tecido laranja aqui Tá. é onde a gente percebe a imagem. Olha lá, doutora, e aí, tá na tela lá. toda a imagem se junta e ela Isso. vai lá naquela areazinha branquinha, Certo. que é o nervo do olho, e é a conexão lá para dentro do cérebro, onde a gente faz A a interpretação. montagem da imagem. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente sai, está num ambiente escuro e eu entro para um ambiente claro, vocês já repararam a pupila? A menininha dos olhos, quando a gente está no ambiente escuro, como ela está grandona, e quando está no sol ela está pequenininha? Este movimento da pupila, ela é exatamente para controlar a entrada de luz dentro do olho. Tá. Quando a gente tem uma mudança brusca de luminosidade, tem um tempo para que a luz entre, gere um estímulo de incômodo, vá para o cérebro, volte, a pupila contraia. Então, é esse momento que a gente tem aquele desconforto e que logo passa. Tem faixa de luz que entra de repente. Assim, Exatamente. O que acontece? A nossa pupila, vou botar aqui. Nossa pupila, Bota ali, isso. dá para ver aqui? Aí. A nossa pupila, que é o buraquinho, ele é esse meio de controle, é um diafragma, ele abre e diminui. E a íris, a parte colorida do olho, ela é um filtro. Então, imagina uma cortina blackout, Tá. né? Então, ela tem a parte da frente, que pode ser azul, verde, cinza, e ela tem uma parte de trás que tem bastante pigmento, é todo marronzinho, tá? Que a gente chama de estroma da íris. Tá. Quem tem o olho claro, a íris clara... Já nós dois estamos assim... Exatamente. É mais comum ter sensibilidade à luz porque a gente tem uma barreira a menos à entrada da luz. Então, você imagina como se fosse a gente tem que ter um controle de luminosidade lá dentro e a íris funciona como um
uma cortina blackout. A gente tem uma barreira a menos, né? Exatamente. Cobrar da minha mãe, cadê a minha barreira aí, né? Para que toda a luz entre só pela pupila. Quando a gente tem uma íris com pouco pigmento, essa região que tem pouco pigmento, ele não serve como uma boa barreira. Então entra mais luz do que deveria. Como se fosse uma cortina de voal. Quem tem olho claro tem essa sensibilidade um pouco maior porque entra mais luz. Eu disse assim, mãe, cadê a minha barreira? Meu filho, o que eu posso fazer? Eu também tenho olho claro. É isso aí. Um beijo, dona Nadia, Deus abençoe, viu? O olho claro tem mais problema? É mais doente? Não, ele é um olho como o outro. A única coisa que a gente tem é um pouco mais de sensibilidade à luz. Outra coisa que pode causar essa sensibilidade à luz é a falta de pigmento aqui dentro do olho, nessa estrutura aqui. Então, pelo albinismo, quem tem albinismo tem uma sensibilidade muito importante, porque ele já tem uma íris que não tem nem pigmento na parte de dentro, então a luz entra com muita intensidade, né, na parte de dentro aqui, não tem pigmento, e a retina, que é o tecido que ele recebe a luz, também não tem pigmento, então ele não tem proteção. Assim como eles são sensíveis ao sol, quem tem albinismo, a pele muito branquinha, não produz melanina, se queima muito facilmente, o olho também tem uma sensibilidade maior. Então, doutora, a gente poderia dizer que é uma adaptação, é uma falta de resposta imediata, adaptação aos ambientes que a gente está. Se a gente está no ambiente escuro, vai para um claro, então o olho reage porque no ambiente escuro é como quem é fotógrafo sabe muito bem disso, ou seja, a pupila está dilatada, né? Então quando a gente vai para o sol, ou seja, o ambiente mais claro, ela tende a reduzir, porque ela não precisa de tanta luz, né? Exatamente. O ambiente escuro ela precisa, então ela dilata. Exatamente, porque a gente, para poder enxergar, eu preciso aproveitar toda a luz que está no ambiente para que eu possa formar alguma imagem. Então ela abre para poder receber. Se a gente tem uma transição imediata, até ela conseguir encolher, a gente tem aquela luz enorme que ofusca a gente. Isso, o que acontece a longo prazo? Isso é um problema só de adaptação de ambientes, de cenários, ou a longo prazo vai tendo algumas outras consequências, doutora? Normalmente, a fotofobia a gente não considera como um problema do olho, assim como um sintoma. Não é uma doença, então? Não, a fotofobia não é uma doença. Ele é um sintoma que pode estar relacionado a uma doença do olho. Então, o olho seco, a síndrome do olho seco que a gente falou, é uma doença que dá olho seco. Da fotofobia. Olho seco da fotofobia. A gente tratando o olho seco, na grande maioria das vezes, tem melhora da fotofobia. Outras doenças que podem dar fotofobia, sensibilidade à luz, inflamações no olho. Então, a blefarite, a inflamação da pálpebra pode dar fotofobia. Inflamações dentro do olho, uveites, que podem estar por inflamação dessa íris aqui, né? Ou da parte interna do olho, também dá sensibilidade à luz. Quadros pós-traumas, pós-pancadas no olho pode ter sensibilidade à luz também. E aí tem os quadros de perda de pigmento por doenças lá da retina, sejam por degenerações ou pós-descolamento de retina. A gente pode ter fotossensibilidade depois que a gente faz alguma cirurgia, por exemplo, a catarata. Quem tem uma catarata muito grossa, a catarata ela é formada numa lentinha que a gente tem logo atrás da menininha dos olhos. Vou voltar aqui com o modelinho do olho, tá? Certo. Então, existe uma lente aqui atrás da pupila, né? A pupilinha lá, atrás da pupila a gente tem na televisão, aí, aqui, uma lente. Aquela fica meio soltinha, mas eu vou mostrar para vocês. Ela fica bem aqui. Por que a gente deixa de enxergar com a catarata? Porque essa lentinha que está aqui, ela começa a perder a transparência dela. Fica opaca, né? Ela é transparente, ela fica opaca, como se fosse um vidro sujo. Tá. Então, a luz que tem que passar... Cadê lá meu olhinho? Isso. Deixa eu achar aqui, ó. Dá para ver até o brilhinho lá. Daqui lá para dentro do olho, ela começa a não passar, porque eu tenho uma barreira. E aí, se essa catarata fica muito grande, o paciente tem uma perda muito importante da visão, quando a gente faz a cirurgia, o que eu faço? Eu tiro esse vidro sujo e eu deixo esse ambiente limpo. A luz entra numa intensidade muito grande de novo. Esse paciente ficou anos sem receber essa intensidade de luz. E aí ele tem uma fotofobia muito importante nos primeiros períodos após a cirurgia. Normalmente de 3 a 6 meses isso começa a melhorar, porque é o tempo que o nosso cérebro leva para processar essa nova contenção de luz e voltar a fazer a movimentação normal do cristalino. Entendi. Porque o que vai fazer, do cristalino não, da íris, o que vai fazer dilatar ou abaixar ou fechar a íris? A quantidade de luz que eu recebo na retina. Se eu tenho algo que atrapalha a entrada da luz, eu recebo menos, a pupila dilata. Quem tem catarata por muito tempo fica com a pupila sempre um pouquinho mais dilatada. Pupila, doutor, é um músculo então? É um músculo? Não é um objeto, não é mais um componente do olho? Não.
É um buraquinho. É um buraquinho, ou É seja, um mas buraquinho. então é da íris? É da íris, é um buraquinho da íris, exatamente. A íris que né, ela se contrai ou ela relaxa e faz com que a gente tenha esse movimento da pupila, aumenta ou diminui esse tamanho desse buraquinho. Então não é assim porque é pretinho, que todo mundo tem pretinho, é porque pretinho porque vai... É um buraquinho e a gente não tem luz aqui atrás, então fica escuro. Por isso que fica escuro. Exatamente. Eu pensei que fosse mais um elemento que dá para olha, isso aqui é a pupila, isso aqui a curiosidade, é uma operação de pupila. Não, é a íris então. É a íris, né? Exatamente. Então, uma curiosidade, quando a gente faz o exame, o teste do olhinho do bebê, o que a gente faz? A gente vem com uma luz muito concentrada e joga ali. Por que quando a gente tira a foto fica aquele olhinho vermelhinho, né? Aquela corzinha, pupila vermelhinha? Porque a luz entra e ela bate lá na retina. Olha a cor da retina. É laranja, avermelhada. Essa laranja. Então é essa cor que a gente vê no olhinho. E é isso que a gente testa no teste do olhinho do bebê. Se sai branquinho? Se sai branquinho pode ser duas coisas. Catarata, duas não mais, né? Catarata, a presença de algum tumor ou alguma cicatriz dentro do olho, ou simplesmente o nenê mexeu o olho e pegou em cima do nervo do olho, que é branquinho, e aí dá esse reflexo. Ok. E isso aí, doutora, essa questão de a fotofobia, é assunto de gente grande ou uma criança pode ter, ou seja... Pode. Na criança... Não é bom brincar com jogar luz no olhinho da criança? De jeito nenhum, principalmente se for laser, né? O laser pode gerar queimaduras lá dentro do olho e perda de visão irreversível. Gera uma queimadura na retina, que é o tecido que faz a gente enxergar. Então, jogar luz no olho, brincar de fazer aquele reflexo com um espelho, que as pessoas falam, o pessoal chama de ar, né? Faz o ar na carinha do outro. Não façam, gente. Isso pode dar queimadura lá na retina e perda de visão. Tá? Ficar olhando para o sol nem pensar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Também dá queimadura solar. Né? Por isso que é importante, doutora, o uso do óculos. É fundamental porque o uso do óculos vai fazer assim, essa ponte de intermediação entre os ambientes, doutora? Exatamente. Eu diminuo a quantidade de luz que entra lá dentro, então eu tenho uma proteção. Para quem tem, é obrigatório todo mundo? Não. Mas para quem tem sensibilidade, ajuda muito. Você me perguntou da fotofobia na criança, ela pode estar presente no glaucoma congênito, no glaucoma infantil. São doenças raras, mas acontecem. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento, a criança que não consegue se adaptar à luz de maneira alguma. Outra coisa que pode dar fotofobia é o astigmatismo, aquele tipo de grau muito alto. Isso pode acontecer na criança, normalmente está relacionado a alterações da córnea, então, imediatamente para o oftalmologista. E machucados nessa lentinha aqui na frente do olho, na córnea. Lembra que a gente falou que é o que separa o nosso olho? Por coçar ou eventualmente por um trauma de passou uma toalha que ele entrou no olho, ou a criança bateu o dedo no olho. Então, lesões aqui dá muita sensibilidade à luz. É aguda e a gente não consegue abrir o olho, lacrimeja muito. Uma das reações que a gente tem, doutora, quando tem essa troca de ambiente do mais escuro ao mais claro, que vem aquele facho de luz, a primeira nossa reação é fechar o olho ou coçar, né, ou proteger. Aí, ou seja, duplamente está prejudicando, né? O fechar os olhos não é um problema, né? É um período que a gente fecha, a gente percebe quando você está num ambiente escuro ou num ambiente claro, se você fechar os olhos, você consegue perceber se o ambiente está claro ou não. Então, é como se a gente fizesse um intermédio, uma transição de luz, né? Aí você fechou, a retina está percebendo que tem luz, a pupila vai fechar, na hora que você abre o olho, aquilo está um pouco mais adaptado. Mas o coçar ou apertar os olhos é ruim. Tem gente assim que, doutora, que pode ter um contraste tão grande que pode até, naquele momento, ficar meio, não literalmente, entenda-se, meio cego, ou seja, mas fica tão turva a visão que fica meio perdido até, pode dar um passo em falso, doutora, porque essa transição foi muito repentina? Com certeza, principalmente nos idosos, em que toda a comunicação ela é um pouco mais lenta, né? O idoso tem uma redução da resposta, né? A reação é mais lenta. A queda, então ele não, normalmente, na maioria das vezes ele não consegue se defender, né? Colocar as mãos, por isso que bate o rosto, acaba se machucando e não consegue se equilibrar. Então o organismo ele funciona numa velocidade um pouco mais lenta. Inclusive a movimentação da pupila, ela é mais lenta. Então o idoso quando sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, é importante que faça a transição. Como é que a gente faz, doutora? Abrindo um olho por vez? Como é que é? Então, se você, estou dentro de casa, eu abri a porta, eu abro a porta e eu apoio na porta.
Espera um pouquinho ali até aquilo clarear, depois você sai, depois você continua. Recebendo a luz, olha para o chão e vai... Exatamente, vai aos pouquinhos. Mas o ideal é que apoie. Por quê? O nosso equilíbrio ele é uma combinação da nossa audição com a nossa visão. Quando um deles falham, a gente tem uma tendência a ter uma tontura, um labirinto. Exatamente. Então, é sempre importante, se a gente tem transições de posição, está deitado e vai levantar, nunca levante e sai andando, porque aí deu 2, 3 passos da tontura e cai. E a mesma coisa acontece na adaptação claro-escuro. Saiu do ambiente escuro para um ambiente claro, espera um pouquinho. E a adaptação ao contrário também acontece. Se você vem de um ambiente muito claro, na hora que você entra no ambiente escuro, você não enxerga. Então, espera um pouquinho. Deixa começar a perceber as imagens, se ambientar antes de progredir. Isso diminui o risco de queda e com a queda, fraturas e outros problemas que vêm junto, né? Então, sempre é importante tomar cuidado, gente. Então, fotofobia é... sensibilidade ou intolerância à luz. Então, esses ambientes do claro para o escuro, e principalmente do escuro para o claro, mas o contrário também acontece, doutora. Na verdade, do claro para o escuro não é uma fotofobia, né? É um período de adaptação que a gente estava conversando. Mas o que é a fotofobia é quando a gente sai do escuro, ou tem pessoas que às vezes mesmo sem sair do escuro, só de estar no ambiente claro como nós estamos, tem bastante desconforto. Entendi. Às vezes até não atravessar a rua pode ter um dirigindo contraste. à noite, né? Tá vindo o carro no sentido contrário, aquela luz que vem no nosso olho que atordoa um pouquinho. Carro. Exatamente. É um tipo de fotofobia. E ali pode atordoar e pode ter uma reação involuntária de perder até o sentido da direção, doutora? Com certeza. Então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Tem até óculos noturnos também, Tem, doutora. aqueles de cor amareladas, né? Eles ajudam a diminuir esse tipo de desconforto. Existem, para quem usa grau, né, no óculos, existem óculos que são para direção. São feitos especificamente para isso. Então, para quem é motorista, tem uma melhora nesse contraste da visão à noite. Não é uma doença, é um ambiente, doutora. É um sintoma. Né? Então, ele pode estar relacionado, como a gente falou, a alterações inflamatórias do olho, a alterações da formação do olho com baixa de pigmento, por exemplo, esqueci o nome. No albinismo, né? A falta de pigmento, o albino. Então, não tem pigmento na pele, também não tem pigmento no fundo do olho, nem na íris, como a gente estava conversando. Então, a luz entra numa quantidade muito grande. Pode ser por uma alteração da pupila, ela não se fecha adequadamente, então a luz entra numa quantidade maior e sensibiliza. E pode não estar relacionada ao olho, ele pode estar relacionado ao sistema nervoso central. Seja por uma alteração da formação do olho, a gente não é muito esclarecedor como é que isso acontece ainda para nós, né? O que a gente tem como uma hipótese é que há uma ligação anômala entre o olho, entre o nervo óptico e o trigêmeo, que é aquele nervinho que sai aqui da nossa orelhinha, né? Na verdade vem da base do cérebro, mas que se espalha no nosso olho, e para quem já teve nevralgia do trigêmeo sabe a dor que isso causa, né? Quando esse nervo ele é irritado, ele gera uma dor muito grande, e se a gente tem uma inervação anômala, ele pode causar dor, que é essa sensibilidade à luz também. Doutora Carol, por não ser uma doença, né, um tratamento que é preventivo, como é que é um tratamento? Como é que eu me adapto? O que a gente tenta descobrir é a causa dessa fotofobia, né? Se é inflamatório, normalmente a gente trata a inflamação e aquilo melhora. Se é por falta de óculos, por exemplo, como eu falei do astigmatismo que pode causar, corrigir o óculos, aquilo melhora. Se é por um olho, exatamente. Assim, né? Se é por um olho seco, melhorou o olho seco, melhora a fotofobia. Agora, se é por alguma ausência de pigmento lá dentro do olho, a gente não consegue repor o pigmento. Se há ausência de pigmento, é algo genético, então? É algo genético, familiar, ou pode ser adquirido com algumas doenças que vêm pelo envelhecimento. Entendi. Né, em que a gente pede, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade. Então, os pacientes podem adquirir fotofobia ao longo dos anos por conta dessa perda de pigmento. Existem alguns antioxidantes vitamínicos que ajudam, em parte, a repor a proteção, mas não é como quando a gente nasceu, né? Então, quem tem fotofobia, ela foi adquirida ao longo do tempo, é importante que use algo para melhorar o sintoma. E o principal é óculos de sol. E é interessante, doutora, assim como a natureza ela é sábia e a gente tem que aprender com a natureza. Quando está amanhecendo, não amanhece
assim, em uma fração de segundo, Exatamente. hora escuro e de repente claro. Tem todo um processo, né? Vai aos poucos, assim, e a gente também tem que fazer assim para adaptar a nossa visão, doutora. Exatamente, né? exatamente. Tem que aprender com a natureza, né? Na verdade, nós aceleramos a natureza, Exato, né? Nós passamos, porque antigamente não tinha luz. E esse é o jeito que Deus fez para a gente poder se adaptar do escuro para o claro e do claro para o escuro. Então tem toda uma transição, né? Hoje, a gente chega e e clareia. E essas luzes super fortes. Então, a gente vai ter sensibilidade, porque o nosso olho não foi feito para uma reação tão rápida assim. Exato. Acendeu, fechou. Apagou, abriu. Não, a pupila ela tem um tempo para que isso aconteça. E esse período de adaptação é quando a gente tem essa sensibilidade maior ou algum descontrole de equilíbrio. Então, prestem sempre atenção nisso. Então, sempre apoiar, vai levantar ou vai passar de um ambiente para o outro, do escuro para o claro, se apoie, vai se adaptando aos poucos para o olho se acostumar. Exatamente, esse é o ideal. Que maravilha. Doutora, perguntas estão chegando aqui. A Mariana Santos, de Londrina, no Paraná. Bom dia, Mariana. Deus abençoe. Que bom que você está conosco, Mariana. Tenho fotofobia. O que posso fazer quando eu for a um lugar que não seja permitido o uso de óculos escuros? Pergunta a nossa amiga Mariana. Então, Mariana, vamos lá. Eu assumo aqui que você já passou no oftalmologista e que você não tem nenhuma daquelas lesões que eu te falei, né? Uveíte, olho seco, nenhuma outra alteração que cause essa sensibilidade. E aí você foi num lugar que você não pode usar óculos escuros. Difícil, né? Só a mãozinha no olho, fica até incômodo. Já tem óculos que já adaptam, não tem? Temos, e nós temos lente de contato. Sabe aquela lente do óculos que muda de cor? Entendi. Hoje nós só temos lente de contato que faz esse papel. Então, se você não usa óculos o tempo todo, se você entra num ambiente que está muito claro, num sol, por exemplo, e você não pode usar óculos, a lente de contato é uma opção. Você pode conversar com o seu oftalmologista para poder fazer uma adaptação desse tipo de lente, tá? Se for o caso do óculos. Agora, se você já é usuária de óculos porque tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, algum tipo de grau, o que você pode fazer é esse transitions ou colocar... Existem lentes que são um pouquinho mais escuras, para o cinza ou para o marrom, né? Um pouquinho mais clarinhas do que um óculos escuro, então você consegue usar no ambiente interno sem dificuldade e que podem diminuir bastante essa sensibilidade à luz. Então é uma outra opção para você. Doutora Carol, eu posso fazer uma pergunta de um programa anterior? Deve. Né? Porque eu fiquei assistindo depois o programa do Olho Seco e disse, meu Deus, acho que eu não fiz essa pergunta. Então, vias de dúvida, eu não fiz. Ou seja, uma pessoa que tem o olho seco, pode usar lente de contato? O ideal é que ela trate o olho seco. Tá. Porque a lente de contato ela é algo que a gente coloca em cima do olho. E a lubrificação ela é muito importante, tanto para defesa, como para que essa lente não raspe no nosso olho. Entendi. Então, quem tem alergia severa, quem tem olho seco, é importante que trate essas condições antes da lente de contato. Porque a gente pode desenvolver infecções ou lesões na córnea, na tampinha anterior, onde a lente fica apoiada, por conta de atrito. Eu ia fazer essa pergunta, mas foi aquele momento que faltou a voz. A Nazaré Porto de Anápolis, Goiás. Obrigado, Nazaré. Deus te abençoe. Bom dia. Que bom que você está conosco aí, representando carinhosamente a sua cidade, viu, Nazaré? A pessoa pode desenvolver fotofobia em qualquer período da vida, doutora? Pergunta a Nazaré. Pode, Nazaré, infelizmente, por todos aqueles fatores que eu te falei, inflamações que a gente pode adquirir que vão e voltam, né? Pela própria catarata e a retirada dela, se a catarata for muito grandona, por traumas, por alterações centrais, então um AVC, né? Um derrame pode gerar uma fotofobia posterior, por paralisias com alteração da movimentação pupilar, então são infinitas coisas que podem gerar. O importante é, se você desenvolveu fotofobia em algum momento, e isso é recente, que você procure o seu oftalmologista, para que você tenha um diagnóstico, porque muitas vezes a gente consegue tratar e melhorar isso daí. Vamos lá para Contagem, Minas Gerais, é na casa do nosso amigo Paulo Pereira. Paulo, Deus te abençoe, bom dia, que bom você estar conosco. Paulo, ficar coçando o olho pode também ocasionar fotofobia? Pergunta o Paulo. Paulo, pode, por alguns motivos, tá? Primeiro que você coçar, você pode machucar a córnea. E aí a fotofobia, a sensibilidade à luz, ela é imediata e a gente quase não consegue abrir o olho lacrimeja demais, uma sensação de ardência, de coisa raspando. Então isso é uma lesão na córnea, imediatamente para o oftalmologista, tá? Outra causa de fotofobia é, se o coçar é muito insistente por muitos anos, a gente pode fazer com que com que solte o pigmento da íris. A gente esfolia aquela íris com o passar do tempo, ela começa a ficar atrófica, a gente começa a ter áreas de falta de pigmento.
E aí isso ao longo dos anos pode causar fotofobia por conta daquela perda daquela cortina blackout que eu estava falando no bloco anterior. Doutora Carol, os nossos olhos trabalham em conjunto, assim, eu posso ter fotofobia só num olho ou não? Normalmente são os dois juntos, né? A gente não vai ter num olho só, porque a reação da pupila ela é conjunta, a não ser que a gente tenha alguma doença neurológica ou eu tenha um trauma nesse olho e um olho não enxergue, então aquele olho não vai ter sensibilidade, né? Entendi. Só nessa situação. Se os dois olhos funcionam normalmente, a gente não tem nenhuma doença neurológica, a reação ela é simétrica nos dois olhos. Bom, agora vamos lá para Franca, São Paulo, é a nossa amiga Pietra Ferraz. Bom dia, Pietra, Deus te abençoe, que bom que você está representando Franca aqui no Saúde e Fé na TV Aparecida, viu? Olho lacrimejando pode ser sinal de fotofobia? Pietra, na verdade o olho lacrimejando ele pode ser uma consequência da fotofobia. A fotofobia é pura e simplesmente a sensibilidade à luz, tá? É a dificuldade de manter os olhos abertos à luz. O lacrimejamento pode vir junto a processos inflamatórios, a síndrome do olho seco que a gente conversou num programa anterior e pode estar relacionado também a lesões na córnea. Então, o lacrimejamento pode ser uma consequência, mas não é a fotofobia, tá? A Tuane Camargo, de Atibaia, São Paulo. Bom dia, Tuane. Que bom que você também está conosco aqui no Saúde e Fé, participando e interagindo. Isso é muito bom, porque a sua pergunta pode ser um sinal, um reflexo de pergunta de tanta gente. Por isso que é importante você participar, viu? Fotofobia tem cura ou só ameniza? Tem, né? Tuane, dependendo da causa, Exato, tem. Tá? Olho seco, inflamações, tudo isso tem cura, tem Lembrando tratamento. Que não é doença, é um sintoma. Exatamente. Tratando a causa... A causa a gente tem melhora. Existem causas que a gente não consegue tratar. Como eu falei, aquela falta de pigmento lá dentro do olho, ou uma alteração da inervação adquirida por um processo inflamatório lá no cérebro, por um AVC, isso a gente infelizmente não consegue regredir. Mas se a causa é ocular e é inflamatória, com certeza, você tratando, você tem melhora dos sintomas. Então, tratando... Consulte. Qual é o ideal de passar num oftalmologista? É uma vez por mês, uma vez por ano, doutora? O ideal, se você não tem nenhum problema mais sério, é anualmente, que é a prevenção. Como a gente faz o preventivo todo ano, a mulher não tem que fazer o outubro rosa, o homem o novembro azul, para poder fazer a prevenção, o oftalmologista também. O nosso olho ele é um prolongamento do nosso cérebro. E como todo tecido de sensorial, prolongamento de nervos, muitas das lesões a gente não tem como restaurar, não tem como voltar atrás. Então, o melhor para o olho é a prevenção. Então, a prevenção é feita anualmente. Se você tem alguma doença já estabelecida, por exemplo, um glaucoma, algum problema na retina, o seu oftalmologista vai ver a necessidade que você tem de retornos mais curtos, tá? Então, isso é individual, mas para quem não tem nenhuma doença, vai fazer o acompanhamento anualmente.